Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 30, porção Kedoshim. Kedoshim quer dizer santos. Essa porção vai estar no capítulo 19 e também no capítulo 20 de Vaikra, Levítico. É apenas 2 capítulos, mas tem mais de 60 versos e muitos mandamentos, pessoal. De todas as porções da Torá, essa é a porção que mais contém mandamentos. Nós vamos fazer um resumo, como a gente sempre faz. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa o Eterno vai falar ao seu coração. Antes da gente iniciar essa porção, vamos, como sempre, contextualizar essa porção. Sempre as porções, ela traz um contexto da porção anterior. É muito importante a gente entender o que aconteceu na porção anterior para contextualizar com a porção que a gente vai estudar. Por isso que nós devemos estudar a porção assim em ordem, sempre na sua ordem, porque a Torá ela é progressiva. Ela tem uma linha, ela tem uma cronologia, e os assuntos das porções elas vão seguindo um contexto. Como foi a porção passada? Na porção passada o Eterno falou sobre o dia de Yom Kippur, o dia de Yom HaKippurim, assunto esse que Adonai vai trazer à tona novamente na próxima porção, só que com mais detalhe. Então esse é um padrão da escritura, pessoal. O Eterno ele inicia um assunto, depois ele reinicia esse assunto, acrescentando detalhes, dando informações de forma progressiva, porque é assim que nós aprendemos. Por isso que nós devemos estudar a porção na sua sequência. O Eterno nunca vai dar toda a revelação de uma só vez. O ser humano não tem condição de aprender tudo de uma só vez. Por isso que ele vai dando as informações de forma progressiva. A porção passada terminou no capítulo 18 falando sobre as relações sexuais, aquelas relações abomináveis. Assunto esse que o Eterno novamente vai falar na porção de hoje. Mas o que acontece? Na porção de hoje, o Eterno vai acrescentar os juízos, já que na porção passada ele citou apenas os regulamentos, dizendo que não podia descobrir a nudez do pai, descobrir a nudez da mãe, enfim. Ele falou vários tipos de relações sexuais abomináveis que o povo dele não podia jamais fazer. Só que ele não citou qual seria os juízos, qual seria as punições que devia ser feito com aqueles que cometessem aquelas abominações. Isso ele vai falar na porção de hoje. Por isso que ele vai repetir hoje os regulamentos que ele falou na porção passada, acrescentando os juízos. Esse é um padrão da Escritura. O Eterno sempre ele repete os assuntos, acrescentando mais informações. A porção de hoje vai iniciar no mesmo contexto da porção passada, falando sobre santidade. Por quê? Todos esses regulamentos que Adonai está dando para o seu povo têm um único objetivo. Qual é o propósito de tudo isso? Fazer do povo de Israel um povo santo. O Eterno já explicou em várias porções a santidade do Mishkan, mostrou que o povo não podia comparecer no Mishkan estando impuro, e agora ele vai falar sobre a santidade do povo. Seu povo precisa ser um povo kadosh, precisa ser um povo santo. E é disso que se trata a porção de hoje. Então vamos dar início na leitura. Convido você a abrir o seu coração. Abra também a sua Torá. Caso você não esteja com sua Torá, o texto vai estar na tela para que você possa acompanhar. Vamos ler com bastante atenção, porque são muitos ensinos, pessoal. Ensinos profundos o Eterno tem para nossas vidas na porção de hoje. Vaikra 19, a partir do verso 1, inicia assim. Adonai disse para Moshe: Fale a toda a comunidade de Israel e diga: Sejam santos, pois eu, Adonai, o Elohim de vocês, sou santo. Perceba que Adonai é bem direto, bem objetivo no que ele quer dizer para o seu povo. Isso daqui, pessoal, não é uma orientação, não é uma instrução. Isso daqui é uma ordem que Adonai está dando. Agora a pergunta descabida que a gente vai fazer. Será que o ser humano pode ser santo? Será que o ser humano consegue ser santo?
Claro que isso é uma pergunta descabida. Por que eu fiz essa pergunta, pessoal? Porque existem teorias por aí que diz que o ser humano não pode obedecer os mandamentos. O ser humano não consegue obedecer todos os mandamentos. Por isso que o Mashiach veio para abolir, para anular a Torá. Com certeza você já ouviu, né, essas bobagens por aí. Mas por que eu fiz essa pergunta? Adonai jamais ele ia exigir do seu povo, ou de qualquer pessoa que seja, algo que essa pessoa não pode fazer. Se Adonai está dizendo, seja santos, é porque o seu povo pode ser santo. Ele jamais ia exigir do seu povo aquilo que o seu povo não podia. O Eterno jamais dará para o ser humano um mandamento que o ser humano não pode cumprir. A gente pode fazer uma simples comparação, né? Imagina você que é pai, que tem aí um filho de 10 anos, e você dá a ele um saco de cimento de 50 quilos, querendo que ele carregue. Ele vai tentar e não vai conseguir, e vai dizer para você que não consegue, mas você vai dizer, não, você tem que levar esse saco, senão eu vou pegar a cinta e você vai levar uma piaba, né? Isso faz algum sentido, pessoal? Não faz nenhum sentido. Como que um pai pode punir um filho por não fazer algo que ele jamais conseguiria fazer? Quando as religiões dizem que Adonai ele deu mandamento para o povo que o povo não pode cumprir, é o mesmo que dizer isso. É o mesmo de um pai dar para um filho algo que o filho não pode fazer e ainda punir o seu filho por isso. Porque o povo de Israel foi punido, a gente vê isso nos profetas. Por quê? Porque eles transgrediram os mandamentos. Se Adonai puniu esse povo, é porque eles tinham sim como obedecer esses mandamentos. Então não dê ouvido nessas baboseiras que as pessoas ousam dizer por aí. Os mandamentos do Eterno pode sim, não só pode, como deve ser obedecido por todos os seres humanos. Se Adonai está dizendo aqui para o seu povo ser santo, então o próprio Adonai deve passar para esse povo os requisitos, né? A receita de como ser santo. Então, o que na verdade significa ser santo? Ser santo na Escritura, pessoal, não tem nada a ver com o conceito de santidade religioso. As pessoas pensam que santo é aquele que nunca vai errar, aquele que nunca vai pecar. Várias religiões vão ter os seus protocolos, né, de santidade. Cada um vai dizer uma coisa. Mas a gente tem que entender o que é ser santo de acordo com a Escritura. De acordo com Adonai. Porque se Adonai está dizendo aqui para o seu povo ser santo, com certeza ele vai dar a receita. Com certeza ele vai dar a regra. E é justamente isso que ele vai fazer a partir de agora. Então, se você deseja ser santo, se você deseja fazer parte desse povo, então você precisa entender quais são os requisitos de santidade. E é justamente o que Adonai vai dizer a partir de agora. A partir do momento que ele diz para o povo, seja santos porque eu sou santo, ele vai dar então a receita de santidade e é o que a gente vai ler a partir de agora. Vamos ver qual é o primeiro requisito para a santidade, pessoal. Cada um de vocês, no verso 3, cada um de vocês reverenciará sua mãe e seu pai, e vocês devem guardar os meus shabates. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então, percebam um detalhe aqui. O Eterno vai citar vários mandamentos. Toda vez que ele citar um mandamento, ele vai finalizar assim: eu sou Adonai, o Elohim de vocês. É como se ele estivesse assinando, como se ele estivesse autenticando esse mandamento. Agora perceba que coisa interessante aqui, pessoal. O primeiro regulamento, a primeira regra para uma pessoa ser considerada santa é honrar os pais. Então perceba que o Eterno está fazendo nessa porção o mesmo que ele fez na porção passada. Ele está citando os mandamentos de trás para frente. Ele citou aqui o 5º mandamento, que é honrar os pais. Em seguida citou o 4º mandamento, que é o Shabat. E no próximo verso ele vai falar do 3º mandamento, né, que é a idolatria. Então percebe que o Eterno está fazendo de forma inversa, citando os seus mandamentos. O que a gente já entende de cara aqui? Que ninguém é santo se não honrar os seus pais. Não adianta usar kippah, não adianta usar tzitzit rastando no chão, não adianta usar vestidão rastando no chão, não adianta frequentar um grupo religioso.
Se você não honrar os seus pais, você não se encaixa como santo. Então, a primeira regra que Adonai dá aqui, para que o seu povo seja considerado santo, é honrar os seus pais. E qual é o segundo, pessoal? Guardar o Shabat. Então, de que adianta a pessoa ser religiosa se a pessoa não guardar o Shabat? Isso não é eu que estou falando, pessoal, é Adonai. A gente percebeu que aqui são as receitas para a santidade. Se a pessoa não guardar o Shabat, ela não se enquadra no requisito para ser santo. Então, tudo que a gente vai ler da agora em diante é como se fosse uma receita para que a pessoa fizesse parte do povo santo. Então, é preciso, primeiro, honrar os seus pais. Segundo, guardar o Shabat. Agora, o que significa honrar os pais, né, pessoal? Você pode honrar os pais de várias formas, não somente comparecendo na vida deles, não somente dando atenção para eles, ajudando eles no que for necessário, enfim, não fazendo eles passar vergonha, porque a gente percebe na Escritura, sempre que a Escritura vai citar alguém, ela cita, por exemplo, Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Sempre a Torá cita o nome do pai. Isso acontece conosco também. Quando alguém faz algo errado e as pessoas vão comentar, o que elas dizem? Olha, você viu o que fez o fulano, filho do ciclano? Então, às vezes, você pode estar envergonhando seus pais, desonrando seus pais, através daquilo que você faz de errado. Porque sempre as pessoas vão citar o nome dos seus pais. Então é muito importante honrar os pais e é justamente o primeiro requisito que Adonai dá para que o seu povo seja santo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, porque o Eterno não só está citando os mandamentos de forma inversa, mas veja o que ele fez aqui. Ao invés dele citar honra seu pai e sua mãe, ele citou honra sua mãe e seu pai. Esse é o único verso em toda a Escritura Sagrada que Adonai vai citar a mãe na frente do seu pai. Sempre é um padrão da Escritura, sempre vem primeiro o pai. Então, quando Adonai ele faz algo fora de padrão, foi como eu falei para vocês na porção passada. Existem segredos aí dentro, existem informações a mais. Adonai está fazendo isso de propósito para chamar a nossa atenção. Então, vamos tentar entender esse verso aqui. Vamos tentar entender por que Adonai fez isso. Por que Adonai colocou em primeiro lugar a mãe? E não só isso. O que tem a ver honrar os pais com o Shabat? Será que quando eu guardar o Shabat, eu estou honrando a minha mãe e meu pai? Será que se eu honrar a minha mãe e meu pai, eu guardo o Shabat? Qual é a relação entre um e outro, pessoal? Esses mandamentos não estão juntos aqui por acaso. Existem segredos aqui. E é isso que a gente precisa entender. Vamos entender agora um nível mais profundo do que Adonai está falando aqui para nós. Será que quando eu guardo o Shabat, eu honro a minha mãe e meu pai? Sim, quando eu guardo o Shabat, eu honro a minha mãe e meu pai. E se eu honrar a minha mãe e meu pai, com certeza eu vou guardar o Shabat. Talvez você não entendeu nada, mas agora eu vou explicar, pessoal, do que esse texto está falando no seu nível mais profundo. Na Escritura não existe palavra para avô, para bisavô, tataravô. Sempre a Escritura vai chamar de pai. Então nós que somos da fé, nós somos filhos de quem? De Abraão e de Sara. Nós somos filhos também de quem? De Adão e Havá. Então quando nós guardamos o Shabat, nós estamos honrando o nosso pai Abraão e a nossa mãe Sara. E estamos também honrando os nossos pais Adão e Havá. Eles foram os primeiros, né? Adão e Eva foi o primeiro seres humanos a guardar o Shabat. Mas por que o Eterno colocou mãe na frente aqui? Talvez tem gente que acha que não tem nada demais aqui. Eles vão dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas não, pessoal, a Escritura segue padrão. E quando a Escritura fala algo fora de padrão, é porque existe um segredo e a gente precisa entender. Então eu vou tentar explicar isso para vocês, espero que vocês entendam. A Escritura, ela considera a terra como mulher. A gente vai ver isso várias vezes nos profetas. A partir do momento que você entendeu que a Escritura considera a terra como mulher, aí você vai entender de que mãe Adonai está falando aqui. Está falando da mãe terra.
Quem você acha que foi a mãe de Adão? Quem você acha que foi a mãe de Eva? Eles não tiveram mãe? Não tiveram mãe física, mas figuramente falando, sim. De onde que Adonai tirou Adão? Tirou Adão do pó da terra. Então, de forma figurativa, a terra é mãe dos seres humanos. Inclusive, né, existe esse ditado, a mãe terra, a mãe natureza. Às vezes, pessoas que nem sequer estudam a escritura conseguem entender coisas que as pessoas que estudam a escritura não percebem. A escritura faz sim, pessoal, essa alegoria entre a terra e a mulher. Então, quando nós guardamos o Shabat, nós estamos honrando a nossa mãe. Que mãe? A mãe terra. Nós estamos honrando o nosso pai. Que pai? Adonai. A gente vai ver nos profetas que um dia os céus descerá a esta terra e haverá uma fusão entre os céus e a terra. Da mesma forma que o homem e a mulher se juntam e se tornam um, assim um dia os céus e a terra se fundirá e vai também se tornar um. Então aí se encaixa, figuramente falando, a terra como sendo a mãe e Adonai como sendo o nosso pai. Então não é por acaso que Adonai colocou de forma invertida aqui, pessoal. Ele está querendo sim que a gente honra nossos pais, isso é claro, que nós guarda o Shabat, mas ele está querendo que a gente vai mais fundo, que a gente investigue com mais profundidade do que ele está falando. Então é óbvio que aquele que quer honrar a mãe terra, ele vai guardar o Shabat. Aquele que quer honrar o seu pai, que é Adonai, ele vai guardar o Shabat. Então é isso que esse verso, né, de forma mais profunda está falando, isso é muito lindo. Vamos continuar a leitura para a gente entender o que nós precisamos fazer para ser santo. Veja, Adonai agora vai citar o terceiro mandamento, né, de trás para frente. Não se volte para os ídolos, e deuses de metais não farão para vocês. E Adonai assina, olha, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Sempre Adonai vai finalizar o mandamento com essa frase, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que esses mandamentos são inquestionáveis, porque aquele que deu o mandamento, ele assinou, ele autenticou com o seu nome. Não se volte para os ídolos, não molde deuses de metais para si, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Novamente Adonai repete. Se tem algo que Adonai abomina, pessoal, é a idolatria. Inclusive, esse é um dos pecados, né? Que é dito, morra e não faça. Nunca coloque na sua casa uma imagem de escultura. Nunca leve nada associado aos deuses das religiões. Aquele que é santo jamais terá na sua casa essas abominações. A partir do verso 5, Adonai vai falar sobre os sacrifícios, né? Qual era o regulamento do sacrifício, a gente já viu em porções anteriores, onde ele vai dizer que a carne desses sacrifícios só podia ser consumido no primeiro e no segundo dia. A partir do terceiro dia, teria que ser queimado, teria que ser descartado totalmente a carne. Aquele que comesse estaria se tornando impuro e estaria também invalidando os sacrifícios que ele fez para Adonai. No verso 9, ele vai falar a respeito das colheitas. Veja que coisa interessante. Claro que esse aqui é um mandamento para quando o povo entrasse na terra. Quando ceifarem os grãos maduros, produzidos em sua terra, não ceife por completo os cantos do seu campo, e não pegue as espigas deixadas pelo ceifeiro. Da mesma forma, não pegue as uvas deixadas na vinha ou caídas sobre o solo após a colheita. E Adonai vai explicar o porquê, pessoal. Deixe para os pobres e estrangeiros, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então esse mandamento aqui tem a ver com justiça, né? É uma forma de sustentar os pobres, uma forma de sustentar os estrangeiros. Adonai ordenou que nas beiradas, né, das estradas, por onde passavam as pessoas, não podia ser colhido. Essa parte das plantações devia ficar para os pobres e também para os estrangeiros. E não só isso, pessoal. Quando algo caía, Adonai diz que não poderia ser colhido. Aquilo não tinha caído por acaso. Às vezes o próprio Adonai fazia com que um feixe caía, por exemplo, ou um cacho de fruta caía também, para que ficasse para os necessitados. Né? Para você entender melhor, é como se você tivesse um pomar de banana, por exemplo. E de repente veio um vento, derrubou lá um pé de banana com um cacho bem grandão,
esse cacho você não poderia colher. Você teria que deixar para os necessitados. Então, quando alguém estivesse passando pela estrada e visse, né, aquele pé de banana caído, ele sabia que ele poderia ir lá pegar, porque o dono, né, daquele pomar não ia colher, aquilo lá pertencia aos pobres. Isso é coisas de Adonai, né? Muito lindo isso, para sustentar os necessitados. Como que a gente pode aplicar isso, né, pessoal, nos dias de hoje? Claro que hoje a gente não tem mais agricultura, né? A maioria do povo hoje vive na cidade, mas a gente pode usar o conceito desse mandamento, o conceito de dar comida para quem precisa, estender a mão para aquele que está pedindo. Às vezes você está num restaurante comendo e passa alguém pedindo, você pode cumprir esse mandamento aqui, estendendo a sua mão, comprando um prato de comida para a pessoa que está necessitada. Isso é mandamento da Torá. Interessante o verso 11, pessoal, porque o verso 11 segue o contexto do verso 10. Veja só, não roube. Olha só, por que Adonai está falando não roube? Ele está dizendo que aqueles que não fizer isso, né, deixar as beiradas da sua plantação para os pobres, deixar os cantos, né, para os necessitados, de certa forma eles estariam roubando, porque isso é um regulamento que Adonai estabeleceu. Veja o verso 11: não roube, não engane, nem minta uns aos outros, não jure no meu nome para mentira. Isso seria uma profanação do nome do seu Elohim. Eu sou Adonai. Então perceba que dentro de um mandamento o Eterno colocou 4 mandamentos, pessoal. Primeiro, não roube. Segundo, não engane. Terceiro, não minta. Quarto, não jure falso, né, pelo meu nome. Por que o Eterno colocou todos esses mandamentos juntos em um pacote só? Dentro de um verso só, para depois ele citar o nome dele. Porque são assuntos conectados, pessoal. Talvez você fale assim, não, eu não roubo, nunca roubei, né? Baruch Hashem por isso. Mas você engana, você mente. Então o Eterno está colocando tudo junto dentro de um pacote só. Se você não rouba, mas você engana outra pessoa, de certa forma você está roubando. Roubando a atenção de alguém, roubando a confiança de alguém. Quando a gente engana e quando a gente mente uns para os outros, de certa forma a gente está roubando. Tudo isso se encaixa dentro desse mandamento de não roubarás. Então, não roubar é um mandamento bem abrangente. Você tem que entender que os 10 mandamentos é uma compactação de todos os mandamentos. Dentro da palavra não roubarás está não enganar, não mentir, não jurar falso. Então, muito cuidado, viu, pessoal, com aquilo que vocês prometem para as pessoas, porque quando a gente promete algo para alguém e não cumpre, a gente está sendo falso, a gente está enganando a pessoa, fazendo a pessoa confiar em algo que você não vai cumprir. Dessa forma você se enquadra dentro desse mandamento aqui de não roubarás. No verso 13 ele continua: não oprime e nem roube seu próximo, de modo específico. Então o Eterno vai explicar qual é o modo específico aqui. Não retenha o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte. Então veja só, pessoal. Quando você contrata alguém para trabalhar para você, a Torá está dizendo que você não pode ficar com o salário dele para outro dia. Existem pessoas que têm esse péssimo hábito de contratar alguém para trabalhar, a pessoa trabalha, chega à tarde, ela vai embora, e aí ele fala, olha, vem no fim de semana receber. Isso é transgressão, tá, pessoal? A Torá diz que nós devemos pagar a pessoa que trabalha para nós, um diarista, uma faxineira, não importa qual seja o serviço. Ela acabou o serviço, você deve pagar. Isso é a instrução da Torá. Imagina que a pessoa tenha que vir lá da casa dela até a sua casa para poder receber. Então você tem que, no momento em que ela for embora, já fazer o pagamento para que ela vá e não precise retornar novamente para receber aquele salário. Às vezes a pessoa trabalha de dia para comer à noite e aí o patrão começa a enrolar a pessoa. Isso é uma transgressão, o povo da Techuvá não pode fazer isso. Se você faz isso, pessoal, você não é santo, entendeu? Tudo isso que nós estamos lendo aqui são requisitos para nos encaixar no povo que é considerado santo por Adonai. Verso 14, não amaldiçoe o surdo, nem coloque obstáculo no caminho do cego.
Em vez disso, vocês devem temer a Elohim. Eu sou o Adonai. Novamente, Adonai assina esse mandamento. Percebe que ele coloca junto. Não amaldiçoar o surdo, nem colocar tropeço no caminho do cego. Porque essas duas transgressões têm o mesmo peso, pessoal. Se você não amaldiçoar o surdo, mas colocar obstáculo no caminho do cego, para Adonai você está cometendo a mesma transgressão. É uma injustiça, isso tem a ver com justiça, né? Isso seria considerado um mispat. Por quê? Porque imagina você amaldiçoar alguém que não tem condição de ouvir. Imagina você colocar tropeço no caminho de alguém que não enxerga. Quem faz isso jamais é considerado como parte do povo santo. Verso 15. Não seja injusto no julgar. Não demonstre parcialidade, pessoal. A palavra mispat aqui, né? Não seja justo no juízo. Quando você for participar de um juízo, quando você for julgar uma causa, não seja injusto. Não penda para nenhum lado. Nem para o lado do pobre, nem para o lado do rico. Você deve ficar sempre pelo lado da justiça. Não importa quem seja o errado. Talvez o errado seja seu filho, talvez o errado seja o seu irmão, talvez o errado seja você mesmo. Então, o que a Torá está dizendo aqui é que a gente deve julgar com justiça. É daí que vem a palavra mispat, né? Juízo. Sempre julga com justiça, pessoal. Se tem algo que Adonai leva em conta, é a justiça. Adonai abomina a injustiça. Nós vivemos, por exemplo, hoje num mundo de muita injustiça, né? Onde os tribunais que deviam julgar com justiça, a gente tem visto, né, a situação que está esse país. Existe um grande mal-entendido naquilo que disse o Mashiach, quando ele falou que não podemos julgar ninguém, porque da mesma maneira que nós julgamos, seremos julgados. É preciso ver o contexto. Se a gente lê tudo o que disse o Mashiach, ele vai explicar qual é o critério de julgamento. As pessoas estavam julgando, tendo no olho uma trave e olhando o cisco no olho do seu irmão. O Mashiach não proibiu ninguém de fazer julgamento. Porque se ele estivesse fazendo isso, ele estaria sendo contra a Torá. A gente está lendo aqui na porção Kedoshim, o Eterno mandando que seja feito juízo, julgamento, mas com justiça. O que nós não podemos fazer é o que vai dizer o próximo verso. Veja só. Não espalhe fofoca no meio do teu povo, não fique em pé sobre o sangue do teu próximo. Adonai está falando aqui para nós não se juntar com aqueles que faz fofoca, aqueles que espalham fake news, que mancha a reputação das pessoas. Isso é uma transgressão. Não podemos sair por aí falando mal dos outros. Não podemos cuidar da vida do próximo. Tem gente que cuida mais da vida do outro do que da sua própria vida. É o que o Mashiach diz lá no Sermão da Montanha. E muita gente pensa que o Mashiach estava proibindo de se julgar. Negativo, pessoal. A Torá ensina a julgar, só que para julgar tem que ter critério. Vamos ver no próximo verso. Não odeie seu irmão no teu coração e seja correto, olha só, repreendendo teu vizinho e não carregará sobre ti pecado. Então veja que Adonai está mandando aqui o povo de Israel repreender o vizinho. Por quê? A Torá, ela manda, pessoal, que quando você vê alguém a caminho de morte, fazendo o que é errado, você deve repreender essa pessoa. O que você não pode fazer é o que está aqui no verso 16. Porque tem gente que, ao invés de dar conselho, de repreender o seu irmão, ele vai espalhar a fofoca, vai esparramar para todo mundo o que o outro está fazendo errado, quando ele deveria fazer o que está aqui, no verso 17. Chegar até o seu irmão e repreender. Porque se você vê alguém a caminho de morte, fazendo aquilo que a Torá proíbe, alguém que está no caminho da Torá, alguém que se diz povo do Eterno, e você não faz nada, você vai carregar sobre ti pecado. É o que a Torá está dizendo. A gente vai ver isso nos profetas, profeta Ezequiel, Adonai dizendo para ele, se o profeta não repreendesse o povo que estava a caminho de morte por causa dos pecados, Adonai ia cobrar do profeta. Nós que somos do caminho da Teshuvá, nós não podemos ficar acusando as pessoas, espalhando má notícia das pessoas, mas nós temos o dever, pessoal, de fazer isso daqui, repreender
o teu vizinho. O vizinho aqui está falando do irmão, aqui está falando dos hebreus. Nós temos que repreender os nossos irmãos. Claro que com cuidado, com sabedoria. Não vai fingir que não está vendo, que não está sabendo de nada. Porque se você sabe que seu irmão está no caminho errado e você finge que não sabe de nada, isso é também uma transgressão. Não se vingue, nem guarde rancor dos filhos do teu povo. Ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou Adonai. Veja a expressão que usou o nosso Mashiach. Quando o Mashiach falou de juízo, falou de julgamento, ele estava falando justamente disso daqui, pessoal, do que está na porção Kedoshim. O Mashiach não estava proibindo ninguém de julgar, desde que julgue com justiça. Desde que a pessoa que esteja julgando, ela tenha moral para isso. Primeiro tire a trave do seu olho. Aí sim, depois você pode julgar o cisco que está no olho do seu irmão. Isso não quer dizer que nós não podemos julgar. A Torá está mandando o seu povo julgar, mas desde que julgue de acordo com a justiça. Verso 19. Olha só. Observe meus regulamentos. Adonai agora vai citar alguns regulamentos, pessoal. Regulamentos aqui que ele não explica. Todos os regulamentos são Hukotai, né? Independente se ele explicou ou não. Não é isso que vai fazer do mandamento ser um Hukim. Todo regulamento é Hukim. Esses daqui são sem explicação, mas vai ter regulamentos que Adonai vai explicar. A gente já leu alguns, por exemplo. Não deixe seu gado cruzar com um gado de outra espécie. Não semeie seu campo com 2 tipos de sementes. Olha só. E não vista roupas de tipos feitos com 2 tipos de linho. Veja que Adonai citou tudo isso dentro de um verso só. Isso quer dizer o quê? Que são mandamentos correlacionados, que têm o mesmo peso, que têm o mesmo sentido. É proibido fazer cruzamento, né, de espécies diferentes de animais. E Adonai também proíbe aqui o cruzamento de sementes. Sementes de grãos diferentes não podem ser cruzadas. É interessante essa questão das roupas, né, pessoal? Não veste roupas feitas de linhos diferentes. Claro que hoje a gente não entende do que se trata isso, mas com certeza existe um ensino por trás. Na minha humilde opinião, eu acredito que 2 tipos de linhos diferentes têm a ver com o nosso comportamento, né? De nós não sermos 2 caras, não sermos 2 faces. Devemos ser transparentes, né? Isso é o que a Torá nos ensina. Nós devemos ser o mesmo aonde quer que nós estejamos. Não devemos nos vestir de roupas diferentes. Pelo menos eu vejo assim o significado disso, tá, pessoal? No verso 20 vai falar do homem, né, que vai ter a relação com a serva. A gente não vai ler sobre isso, mas eu vou resumir o que esse verso está dizendo. Talvez você tenha lido e até hoje não entendeu. Aqui está falando de um homem que vai ter relação com uma serva. Vocês se lembram que na porção Mispatim foi dado os juízos, né, os Mispatim, relacionados aos servos. Quando um hebreu era comprado como servo, ele trabalhava 6 anos, no 7º ano ele era dispensado. Isso era com os homens, já com as mulheres era diferente. O patrão que comprou aquela serva, ele tinha o compromisso de arrumar um marido para aquela serva. Se ele não arrumasse um marido para ela, aí sim ele teria que dispensar essa serva. Então a Torá aqui está defendendo essa serva. O patrão não cumpriu com o compromisso, não arrumou um marido para ela e nem dispensou ela. Aí chegou um de tucujo lá, né? Jogou um chaveco para cima da moça e acabou tendo relação sexual com ela. O que a Torá vai dizer? Eles não serão mortos. Por quê? Porque essa moça não é comprometida, ela não é casada e ela não foi liberada. Então a Torá está defendendo essa moça. O homem, claro, terá que fazer um sacrifício, terá que ofertar um carneiro, né, pela sua culpa. Vai custar um pouquinho caro para ele, né? Não sei se vai valer a pena. Mas a gente percebe que a Torá está defendendo a moça. E a Torá explica o porquê, né? Ela não era comprometida. Se ela fosse comprometida, aí seria um adultério. E adultério, a Torá vai dizer que deve ser punido de morte. No verso 26, a Torá vai dizer assim: não coma nada com sangue. Né? A Torá tem repetido muito isso, né? A gente já falou sobre esse assunto de não comer nada com sangue. Isso é abominável, isso é um regulamento.
E Adonai prometeu punir severamente quem transgredir esse regulamento de consumir sangue. Não pratique adivinhação, nem predição do futuro. Então percebe que Adonai cita junto, pessoal, dizendo que praticar adivinhação, prever o futuro, é um pecado tão grave como comer sangue. Sempre quando a Torá cita mandamentos junto dentro do mesmo verso, o Eterno quer que a gente faça essa equiparação. São transgressões que têm o mesmo peso diante dos olhos de Adonai. Agora no verso 27 tem um assunto interessante que é: não subjugue os cantos da cabeça de vocês e não destrua o canto das tuas barbas. Não marque a carne de vocês, né? Não coloque inscrição, tipo tatuagem, e aí Adonai assina esse mandamento dizendo: eu sou Adonai. Existe muita discussão com respeito a esse assunto, se é realmente sobre barba que Adonai está falando, se é realmente sobre cortar o cabelo. A gente vai ver que aqui é a primeira vez que a Torá está falando sobre esse assunto, pessoal. Então não tem como a gente tirar uma conclusão já a partir da primeira vez que a Torá cita um assunto, porque Adonai, com certeza, ele vai retomar esse assunto em porções futuras e ele vai acrescentar detalhes, vai acrescentar informações. Isso a gente vai ver na próxima porção, quando ele vai falar para os sacerdotes que eles não podem cortar o cabelo, que eles não poderiam cortar a barba, nem marcar o seu corpo. E aí a gente vai perceber que ele está falando isso em relação a estado de luto. Então o que eu entendo disso? Eu entendo que a Torá está falando de costumes pagãos, onde as pessoas raspavam a cabeça, às vezes raspava a barba, ou às vezes marcava o corpo como um sinal de luto, visível para outras pessoas, para demonstrar um estado de luto. Esse é um costume pagão e a Torá está proibindo que o seu povo faça isso. Pelo menos é assim que eu entendo, pessoal, considerando a próxima vez que Adonai vai falar sobre esse assunto. Adonai vai dar a entender exatamente isso. Não degrade sua filha, fazendo ela se tornar prostituta, para que a terra não caia na prostituição e não se enche de vergonha. Então a prostituição é algo também proibido pela Torá. E aqui a gente percebe que Adonai está falando com o pai, né? Não permita e não force a filha de vocês a se envolver com prostituição. Quem faz isso não é santo. A gente está vendo mandamentos que têm a ver com santidade. No verso 30, Adonai vai falar novamente sobre o Shabat. Agora veja que coisa interessante, pessoal. A gente viu lá no verso 1, onde Adonai associou o Shabat com a mãe e o pai, e eu expliquei para vocês o porquê. Agora Adonai fala novamente sobre o Shabat, só que ele associa o Shabat com o seu santuário. Guarde meu Shabat e reverencie meu santuário. Eu sou Adonai. Então, por que vocês acham que o Eterno está falando novamente do Shabat aqui? Porque no verso 1 ele associou o Shabat com a mãe e o pai, que eu falei que é uma figura da terra e do próprio Adonai. E agora ele quer associar o Shabat com o santuário. Ele quer que nós entendamos que o Shabat é um santuário. Todo o cuidado que o povo de Israel devia ter com o Mishkan, com o santuário, eles deviam ter também com o Shabat. Então perceba, pessoal, dentro da porção Kedoshim, falando sobre santidade, o Eterno fala 2 vezes sobre o Shabat. E ainda tem gente que diz que não precisa guardar um Shabat. Verso 31, não se volte para os feiticeiros, para os agoreiros, não os procure para maculares com eles. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Novamente, Adonai assina o seu mandamento e autentica o seu mandamento com o seu nome. Se tem algo que Adonai também proíbe categoricamente, pessoal, é procurar feiticeiro, procurar adivinha, procurar aqueles que prevê o futuro. A Torá vai falar muito sobre isso. Infelizmente, o ser humano gosta muito disso. E tome cuidado, pessoal. Fica longe dessas coisas, porque isso é abominação. Verso 32. Levante-se na presença da pessoa com cabelos grisalhos. Mostrem respeito pelos idosos. Tema ao seu Elohim. Eu sou Adonai. Então veja só. Quem não respeita os idosos não teme a Elohim. É o que Adonai está falando aqui, pessoal. Então perceba que aquilo que é lei hoje, né?
A Constituição brasileira, por exemplo, defende os idosos, mas a Torá há mais de 3.000 anos atrás já está defendendo os idosos. Então procure ter respeito por eles, levante diante deles, ceda o seu lugar para eles, porque isso é mandamento da Torá. Se um estrangeiro permanecer com vocês em sua terra, não o maltrate. Em vez disso, trate o estrangeiro como se fosse alguém nascido na terra. Ame eles como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ou seja, vocês um dia foram estrangeiro, vocês experimentou, desse sabor, vocês sabem como é terrível ser estrangeiro. Então não queira fazer com os estrangeiros aquilo que fizeram com vocês. Não pague o mal com o mal. É isso que o Mashiach ensinava, Não queira dar o troco. Pelo contrário, trate o estrangeiro como vocês gostariam de ser tratado. E esse mandamento, pessoal, a gente pode cumprir plenamente nos dias de hoje. Com certeza você pode conhecer algum estrangeiro. Talvez não um estrangeiro de uma outra nação, mas uma pessoa que vem, por exemplo, de uma outra cidade, que não conhece nada aí na sua cidade, ele é também, de certa forma, um estrangeiro. Então, trate bem o estrangeiro. Dê a ele orientação, caso ele precise, dê a ele informação, caso ele precise. Não vá xingar ele, de repente ele faz uma coisa errada no trânsito por não conhecer o trânsito da sua cidade. Tem gente que não quer saber, se é de fora, se não é, já começa a xingar, já começa a gritar. Mas a Torá diz que nós devemos respeitar os estrangeiros. Todo tipo de estrangeiro você deve respeitar. Você deve tratar bem todo o estrangeiro. Não seja desonesto quando vocês forem aferir o comprimento, nem o peso, nem a capacidade. Ao contrário, vocês devem usar balanças honestas, pesos honestos, medidas de secos honestas, medidas de líquidos honestas, e veja o que Adonai vai fazer. Ele vai assinar e vai autenticar esse mandamento. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito. Então perceba, pessoal, novamente Adonai fala aqui sobre sermos honestos, Ele já falou em versos anteriores para nós não mentir, para nós não roubar, para nós não ser falso um com o outro. E agora aqui ele fala novamente de nós ser justos. 1 quilo tem que ser 1 quilo. 1 metro é 1 metro. 1 litro é 1 litro. A partir do momento que você vende 900 ml falando que é 1 litro, você está usando balanças desonestas. A partir do momento que você recebe um troco errado e finge que não viu e acha que está no lucro, você está usando balança desonesta e você está transgredindo os mandamentos da Torá. Então, a gente deve ser honesto em tudo, pessoal. Aquilo que você achou não é seu. Se alguém te devolver um troco errado, você deve devolver. Nunca queira tirar vantagem. Seja sempre honesto em tudo, é isso que a Torá ensina. Então, lendo todos esses versos de forma resumida, qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Tudo isso que Adonai está falando aqui é para que seu povo seja santo. Então, ser santo é o quê? Ser santo é obedecer os mandamentos. Então, se você deseja fazer parte do povo santo, se você um dia queria saber o que fazer para ser santo, você não precisa pertencer a nenhuma religião, você não precisa fazer nenhum tipo de ritual. A única coisa que você precisa é cumprir os estatutos e os juízos. É o que Adonai vai dizer agora no próximo verso. Vamos ler com atenção. Guarde todos os meus regulamentos, rukotai, e juízos, e os cumpra. Eu sou Adonai. Veja, assim ele fecha o capítulo 19. Dizendo que o seu povo deve cumprir os seus regulamentos e os seus juízos. Agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 20, e esse último verso do capítulo 19 é uma introdução para o capítulo 20. Se fosse eu que tivesse dividido os capítulos, eu colocaria esse último verso do capítulo 19 como sendo o primeiro do capítulo 20. Por quê? Porque às vezes as pessoas lêem o capítulo 19 e acham que esse verso aqui finaliza o capítulo 19, mas na verdade não. Esse verso é uma introdução para o capítulo 20, porque no capítulo 20
o Eterno vai repetir os regulamentos que ele falou na porção passada, acrescentando os juízos. Por isso que Adonai diz aqui: guarda todos os meus regulamentos e juízos, e os cumpra, eu sou Adonai. Então vamos para o capítulo 20, onde Adonai vai falar agora os regulamentos e junto os juízos. Adonai disse para Moshe, preste atenção pessoal, fale para o povo de Israel que se alguém do povo ou dos estrangeiros que vive em Israel oferecer seus filhos para Moloque, será condenado à morte. Olha o juízo aqui. O povo da terra deverá apedrejá-lo. Então Adonai está dando aqui o regulamento que ele já citou lá atrás no capítulo 18, acrescentando o juízo que deve ser aplicado na vida do homem que descumprir esse regulamento. Veja o que ele vai dizer no verso 20. Eu me porei contra esse homem e eliminarei ele do seu povo, pois ele sacrificou seu filho a Moloque, contaminando o meu santuário e profanando o meu nome santo. Veja o que ele vai dizer no verso 4, pessoal. Se o povo da terra ignorar o fato de esse homem ter sacrificado seu filho para Moloque e não executá-lo, ou seja, não aplicar o mispate, não aplicar o juízo, veja o que Adonai vai fazer. Eu mesmo me porei contra ele, sua família, e contra quem o seguir, fornicando com Moloque, e eliminarei ele do seu povo. Adonai é bem rígido aqui, pessoal, ele é bem categórico, dizendo: se vocês não punir uma pessoa que oferece seu filho para Moloque, eu mesmo vou punir, eu mesmo vou aplicar o juízo. Agora, por que vocês acham que Adonai é tão severo, tão rígido com esse mandamento aqui, com esse regulamento aqui, pessoal? Claro que isso é uma profanação ao nome de Adonai, mas se alguém fizesse isso, por exemplo, oferecendo um filho para Moloque, porque isso o povo fazia, o povo da terra de Canaã fazia isso. Se alguém do povo de Israel fazer essa aberração aqui e nenhuma atitude for tomada, nenhum juízo severo for aplicado, isso vai servir de motivação para outra pessoa. De repente, um fez, não deu nada. Vem o outro, faz e não dá nada. Daqui a pouco está todo o povo fazendo, pessoal. Por isso que Adonai é categórico, por isso que Adonai exige que seja aplicado com rigor a punição para quem cometer essa aberração aqui de oferecer filho a Moloque. A gente vai ver na história, né, nos profetas, a gente vai ver que o povo de Israel chegou a esse absurdo de oferecer os seus filhos para Moloque. E por que eles fizeram isso? Porque o primeiro que fez não foi punido de morte conforme Adonai mandou que fosse. Então o povo de Israel chegou ao ponto de fazer essas aberrações aqui. Portanto, vocês devem se consagrar e devem ser santo, pois eu sou o Adonai, o Elohim de vocês. Veja só, guarde meus regulamentos e a eles obedeça. Eu sou o Adonai e separei vocês para ser Kadosh, para ser santo. Então veja que Adonai está dizendo aqui que para o seu povo ser santo, eles precisam guardar o quê? Os regulamentos, pessoal. Todos esses regulamentos que Adonai está citando, desde lá da inauguração do Mishkan, deve ser cumprido. E na porção de hoje, Adonai está acrescentando junto com os regulamentos os mispatins, os juízos. Deve ser cumprido e deve ser aplicado o juízo na vida daqueles que descumprir os regulamentos. A gente percebe o seguinte, pessoal. Nem todos os regulamentos vêm acompanhados de juízos. Existem regulamentos que, se as pessoas descumprir, Adonai não manda punir severamente. Claro que é transgressão, mas não é tão grande como, por exemplo, esses regulamentos que a gente está lendo aqui. Adonai manda punir de morte aqueles que transgredir esses regulamentos. Veja só, no verso 9. A pessoa que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será executada pelo fato de ter amaldiçoado seu pai e sua mãe, o seu sangue estará sobre ele, ou seja, ele é digno de morte. Isso daqui está lá na porção Mispatim. Qual é o Mispatim aqui, pessoal? Qual é o juízo aqui? Punir de morte aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe. Adonai exige que isso seja feito pelo seu povo para que isso não se torne comum. Porque se um filho amaldiçoa o seu pai
e não acontece nada com ele, isso vai servir de motivação para outros seguir o mesmo exemplo. Então, por isso, Adonai ele é categórico em dizer que o juízo deve ser aplicado. Se um homem adulterar, veja só, adultério com a mulher de outro homem, isto é, com a mulher de um conterrâneo, tanto o adúltero como a adúltera deverá ser executado. Então percebe que Adonai manda aplicar também um juízo aqui de morte sobre aquele que comete adultério. A gente leu esse regulamento na porção passada, mas lá Adonai não falou da pena de morte, só falou que um homem não podia ter relação sexual com a mulher de outro homem. Se um homem relacionar com a mulher do seu pai, veja só, o mesmo que nós leu na porção passada, ele envergonhou seu pai, os dois deverão ser executados, o seu sangue estará sobre eles, ou seja, eles são dignos de morte. Se um homem relacionar com a sua nora, os dois deverão ser executados. Veja só, tudo isso daqui são juízo, tá, pessoal? Juízo sobre aqueles que transgridem esses regulamentos aqui. Eles cometeram perversão, o seu sangue estará sobre eles. Né? Quando Adonai diz que o seu sangue está sobre eles, quer dizer que eles são dignos de morte. Veja só o verso 13, pessoal. Se um homem relacionar sexualmente com outro homem, como se fosse mulher, os dois cometeram abominação, serão executados. E veja como Adonai finaliza aqui. Seu sangue está sobre eles, ou seja, eles são dignos de morte, pena de morte. Então vai dizer que Adonai é preconceituoso. O que aqueles que defendem isso daqui e diz que acredita na escritura vão dizer quando lê um verso desse? Eles têm que fingir que não leram esse verso, porque Adonai é categórico, pessoal. O povo santo jamais pode fazer um absurdo disso daqui. Isso aqui não é preconceito. Isso daqui é regra estabelecida por Adonai. No meio do seu povo, esse tipo de abominação não pode acontecer. Por isso ele é categórico em dizer: os dois deverá ser punido de morte. É claro que o povo de Israel não cumpriu com esse mispate aqui, não cumpriu com esse regulamento, transgrediram esse regulamento, não aplicaram o mispate, não aplicaram o juízo, né? E por incrível que pareça, uma das cidades de Israel hoje é uma grande referência no mundo com respeito a esse tipo de pecado aqui que a Torá chama de abominável e Adonai diz que deveria ser punido de morte. Se um homem casar com uma mulher e com a mãe dela, veja só, isso aqui falou também na porção passada, ambos serão executados no fogo, ele e elas, para não haver depravação entre vocês. Então veja que a pena aqui é dura, viu, pessoal? Existem penas que era por apedrejamento. Aqui Adonai manda queimar. Então Adonai está considerando tão grave essa transgressão aqui de um homem casar com a mãe e com a filha, que ambos, né, tanto o homem como a mãe e a filha, deveria ser punido de morte. Claro que aqui não é casar com a mãe dele, tá, pessoal? Aqui é o homem casar com a mulher e com a filha dessa mulher. Aqui não está falando do homem que vai abusar da sua enteada. Nesse caso, seria punido de morte só o homem. Aqui está falando de casar mesmo. O homem casar com a mãe e com a filha dessa mulher ao mesmo tempo. A Torá proíbe categoricamente isso. Se um homem tiver relação com um animal, ele será executado e também o animal será morto. Veja que coisa séria aqui, pessoal. Por que Adonai manda punir também o animal? Será que o animal tem culpa? Será que o animal teria como se defender? A Torá é clara em dizer que tanto o homem como o animal deve ser punido de morte. Isso também é muito sério. É um dos tipos de abominação que Canaã fazia e que Adonai avisou o seu povo para tomar cuidado para não fazer. É chamado de zoofilia, né? Relação sexual com animais. Tanto o homem como a mulher. O próximo verso vai falar. Se uma mulher tiver relação com um animal, deve matar a mulher e o animal, seu sangue estará sobre eles. Ou seja, eles são dignos de morte. Veja como a Torá é categórica.
E veja como a Torá manda aplicar um juízo severo para esse tipo de transgressão. Se um homem tiver relação com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ela consentir, né, e se isso aconteceu por vontade dos dois, trata-se de algo vergonhoso, ambos serão eliminados em público. Olha só, pois relacionou com sua irmã, eles terá que suportar a consequência do seu erro. Aqui não se trata de um abuso. Quando um homem abusa de uma mulher ou de sua irmã, a gente viu que isso aconteceu, né, com um dos filhos de Davi, a pena de morte devia ser sobre o homem. Agora, se houve um consentimento, se a irmã consentiu em ter relação com o irmão, ambos deveriam ser punidos de morte. Se um homem deitar com sua mulher num período de nidá, olha só, ele expôs a fonte do sangue dela, os dois deverão ser eliminados do seu povo. Também é uma punição severa para aquele que tem relação com sua mulher no seu período de nidá. A gente viu em porções anteriores, pessoal, que a Torá falou que quando um homem tivesse relação com a mulher, ele ficaria impuro 7 dias. É preciso entender uma coisa. Lá estava falando sobre o homem que não sabia. Ele foi ter relação com a mulher e de repente percebeu que manchou de sangue, ela começou a entrar no seu período de nidá. Nesse caso, ele ficaria impuro 7 dias. Teria que fazer processo de purificação também. Aonde ele tocasse, ele estaria contaminando. Agora, aqui é diferente. Aqui é quando o homem sabe que a sua mulher está no período de nidá e mesmo assim eles têm relação sexual. Adonai manda punir os dois. Isso é sério, tá, pessoal? Muito cuidado com essa transgressão. Não tenha relação com a irmã de sua mãe ou com a irmã do seu pai. A pessoa que fizer isso está tendo relação com um parente próximo, no caso aqui tio e tia, né? Eles suportarão a consequência do seu erro. Aqui a Torá não fala se seria punido de morte. A gente sabe muito bem que o pai de Moshe casou com sua tia. A Torá diz que não pode ter relação entre o sobrinho e a tia. A Torá não decretou aqui pena de morte, tá, pessoal? A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Existe relação sexual proibida que a Torá manda punir de morte. Aqui a Torá não fala isso, ela vai dizer que eles vão suportar a consequência do seu erro, mas não diz, né, qual seria essa consequência. Se um homem tiver relação com a mulher do seu tio, ele terá desgraçado o seu tio na questão sexual, ele então vai suportar as consequências do seu erro, do seu pecado, e morrerá sem filhos. Eu confesso que aqui também não consegui entender direito, porque aqui se trata de um adultério e um adultério com agravante. Por quê? Porque ele adulterou com a mulher do seu tio. Se um adultério com qualquer mulher já é pena de morte, imagina com a mulher do tio, né, pessoal? Então, com certeza é pena de morte. Eu não entendi o que o texto quis dizer aqui. Morrerá sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, olha só, aqui está falando da mulher do irmão, a cunhada. Isso é impureza. E a Torá vai falar a mesma coisa, né? Ambos ficarão sem filho. É pena de morte, com certeza, pessoal, porque aqui também é um adultério e um adultério com agravante, pois é a mulher do irmão. Se é casada com um desconhecido, já é terrível, imagina com o próprio irmão. Verso 22, guarde todos os meus regulamentos e juízos. Então veja só, Adonai ele reitera aqui que não é somente para guardar os regulamentos, é para também aplicar os juízos. Porque não basta o povo guardar os mandamentos, eles deviam também punir aqueles que cometessem essas aberrações aqui. É por isso que Adonai cita junto, tá, pessoal? Regulamentos e juízos. Guarde todos os meus regulamentos e juízos e haja de acordo com eles. Ou seja, quando for aplicar um juízo, deve ser aplicado de acordo com a instrução do Eterno. Não é de acordo com a nossa empolgação, não é de acordo com a nossa emoção. Não, deve ser de acordo com a instrução da Torá. Para que a terra para o qual eu estou levando vocês não os vomite. Se vocês não cumprirem os meus regulamentos e os meus juízos, a terra vai vomitar vocês. Então não basta apenas cumprir os regulamentos.
tem que também punir aqueles que não cumprem os regulamentos. É disso que está falando a Torá. Não viva de acordo com os regulamentos da nação que eu estou expulsando diante de vocês, pois eles fizeram todas essas coisas que eu detesto. Então perceba, novamente Adonai repete que o povo de Canaã, eles cometiam todas essas aberrações que Adonai está proibindo o seu povo de praticar. Contudo, eu disse para vocês, vocês vão herdar a terra e eu as darei para vocês como propriedade, a terra que sobeja leite e mel. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os separou de entre os povos. Preste atenção no que Adonai vai dizer no verso 25. Portanto, Portanto o quê? Por isso, pelo fato de eu ter separado vocês de entre os povos, vocês devem distinguir os animais puros e impuros, aves puras e impuras. Não se tornem detestáveis por um animal, nem um réptil que eu separei para que vocês considerem impuro. Então perceba que Adonai vai finalizar essa porção, vai finalizar esse capítulo, falando sobre a alimentação caché, pessoal, dizendo que o seu povo não pode jamais se tornar impuro consumindo carnes impuras. É interessante que esse tipo de impureza aqui, Adonai não providenciou nenhum tipo de purificação. Não existe purificação para aquele, por exemplo, que resolveu comer porco, se arrependeu e ia lá num sacerdote, por exemplo, fazer uma purificação. Não existe, pessoal. Então isso é muito sério. Não é por acaso que Adonai repete isso aqui dentro da porção Kadoshim, porque se Adonai está ensinando quais são os requisitos para que o seu povo seja santo, com toda certeza ele ia citar a alimentação. E ele citou justamente aqui que o seu povo deve considerar impuro todos os animais e aves que ele considerou impuro e jamais se contaminar com nenhum deles. E ele repete, em vez disso vocês devem ser santos para mim. Eu sou Adonai, sou santo e separei vocês dos outros povos para pertencer a mim. Então Adonai exige que o seu povo seja santo. Ele não separou o seu povo das outras nações para que o seu povo fizesse o mesmo que as nações faziam. É isso que ele quer que o seu povo entenda. Ele separou um povo de entre as nações para que esse povo fosse um povo diferente, um povo santo, um povo que não praticasse as mesmas obras das nações. E para finalizar, ele vai dizer: o homem ou a mulher que procurar um agoureiro ou um feiticeiro será executado. Apedreje-no até a morte, que seu sangue esteja sobre ele. Então, quem procure feitiçaria, quem procure adivinha, quem procura prognosticadores, a Torá diz, pessoal, que esse é um pecado digno de morte. Percebe que Adonai está repetindo isso, ele já falou isso em versos anteriores. Por incrível que pareça, os mandamentos que Adonai mais repete é justamente os mandamentos que as pessoas insistem em transgredir. Então a gente leu, pessoal, esses dois capítulos, que é os dois da porção de hoje, aonde só falou de mandamentos. A gente viu regulamentos, a gente viu mispat, juízos que devem ser aplicados. Adonai falou sobre mandamentos individuais, falou sobre mandamentos coletivos, falou sobre a alimentação, dos animais impuros. Para a gente resumir novamente tudo que a gente leu aqui, ficou claro, ficou evidente que só existe uma maneira de ser santo. Só é considerado santo por Adonai aqueles que obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos são constituídos de estatutos e juízos, ou seja, de regulamentos e juízos. Não basta apenas você cumprir os regulamentos, pessoal. Você deve também cumprir os juízos. E o que Adonai disse? Seja justos quando for aplicar o juízo. Pratique sempre a justiça. Quando você ajuda um necessitado, você também está aplicando a justiça. A gente vai ver, por exemplo, nos profetas, Adonai repetindo reiteradamente várias vezes que o seu povo deveria fazer justiça, deveria cumprir os seus regulamentos. Lamentavelmente, o povo de Israel se desviou do Eterno, não cumpriram os regulamentos, não cumpriram os juízos,
não estava cuidando dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, enfim, se tornaram um povo egoísta, um povo corrupto. A gente vai ver nos profetas que os juízes não estavam julgando de acordo com a justiça, por isso Adonai puniu severamente o povo de Israel. Existe um certo preconceito contra a Torá, principalmente quando as pessoas vê esses juízos, né, de pena de morte. Então as pessoas ficam assustadas, elas acham que isso é um absurdo, né? O Mashiach mudou tudo isso. Mas entenda, pessoal, hoje não existe mais, claro, esse sistema de punição. O que a gente tem que entender é que a gravidade do pecado é a mesma. Quando, por exemplo, o apóstolo João vai dizer que existe pecado que é para a morte, do que ele estava falando? Desses pecados que a Torá manda punir de morte. Hoje não se aplica mais isso, mas a gravidade desse pecado é a mesma. Se você tem andado nesse caminho de morte, aproveita a oportunidade que você tem e faça techuvá. Porque Adonai diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele deseja que o ímpio se arrependa do seu mau caminho. No reino do Mashiach, que será estabelecido aqui nessa terra, muito em breve, tomara que seja ainda em nossos dias, será assim, será um reino rígido. Está escrito que será com vara de ferro o seu reino. Muita gente nos acusa, né? Nós que estudamos a Torá, que procuramos obedecer a Torá, ele nos acusa por quê? Eles dizem, vocês por acaso aplicam também a pena de morte? Então veja só, são pessoas ignorantes que não sabem do que está falando. Nós não estamos defendendo a aplicação de pena de morte, até porque isso não se aplica mais nos dias de hoje, e existia todo um critério para isso. Tinha um tribunal estabelecido por sacerdotes para poder fazer esses julgamentos. Precisava de testemunha colocando a mão sobre a cabeça dessa pessoa, confessando que viu ela praticando esses erros. Então tudo isso vai acontecer no reino do Mashiach. A gente vai ver na próxima porção um homem que blasfemou do nome do Eterno e ele foi punido de morte. Mas precisou que as testemunhas que viram, que tinham certeza que ele tinha feito aquilo, colocasse a mão sobre a cabeça dele, dizendo que era testemunha daquele ocorrido. Nós não estamos aqui defendendo que essa lei seja aplicada. O que a gente está querendo que você entenda é a gravidade desses pecados. O pecado continua sendo grave da mesma forma, ainda que não se aplique esse juízo nos dias de hoje. Eu espero que você tenha entendido, né, aquilo que a gente estudou nessa porção. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida e você tenha uma ótima semana. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.